queria até uma ajuda do Duprá, não é nem pra mim, cara. Eu tenho um sócio, um amigo, que ele tem um hábito ruim, que é fumar pod. O famoso pendrive. É, o pendrive. Dá pra se livrar do pod pendrive, porque é um hábito ruim que quem fuma tem duas paradas. Tem a dopamina, a nicotina, então parece que é o negócio, acho que desde sempre, né? Que É um agora prazer instantâneo, né? foi substituído, que antigamente era o vício do cigarro, que a galera que fuma não consegue não fumar, e a galera substituiu pelo vape e não adiantou nada, porque parece que a galera fuma até mais, né? O pod é muito melhor, porque ele é aceito socialmente. Poderia estar fumando, se os caras estivessem puxando um pod aqui, a gente já teve convidados assim. Pô, o cara não é tão viciado que ele tá fumando podcast. Não é um negócio que vai atrapalhar a gente aqui, né? Se o cara acender um cigarro, você fala, o que você tá fazendo, né? A pessoa fica fedendo, né? Tem esse, é um hábito pouco atraente. Tem isso também. Então o pod, ele tem esse perigo, que é a aceitação dele, ele incomoda menos, né? Nos ambientes. Incomoda quase nada. Mas como que se livra de um hábito desse? Imediato, né? Aquele relaxamento. Como que se livra do hábito de fumar pod? Todo hábito você consegue se livrar, né? Qualquer hábito. Inclusive, no livro aí tem um exemplo muito interessante, que ele fala das pessoas que vieram da guerra e usavam muita heroína, né? As pessoas... De leve, né? Pô, o cara soldado lá de guerra... Né? Pô, o cara tem nada a perder, o cara tá no tudo ou nada, sentindo uma dor desgraçada, o cara tá não sei quantos dias sem dormir, o cara vai usar de tudo. E aí eles perceberam que os caras que voltavam da guerra, eles não tinham a mesma taxa de recorrência ou recidiva do hábito do que as pessoas normais. Então, eles perceberam que, por exemplo, das pessoas que eram viciadas em heroína e eram da guerra, apenas 5% tinham recidiva em um ano. Só que quando eles comparavam com pessoas que iam para a clínica de reabilitação, 90% voltavam a usar quando voltavam para casa. Então, o que ele quer dizer nessa passagem aí do Hábitos Atômicos? Muitos hábitos são enraizados naquele seu ambiente, né? Na ambiência. Então, como parar um hábito tão forte desse? Se você notar esse hábito aí de fumar o cigarrinho eletrônico e tal, não é só o hábito da substância. Existem várias coisas que estão atreladas a ele. Por exemplo, enquanto vocês estão falando, né, pode reparar, você está mexendo em alguma coisa aí. Eu tenho você não está parado, né? O Lucão tá parado, mas você tá mexendo em alguma coisa. Tipo assim, às vezes é muito ruim ficar parado. Você sabia que o único motivo de eu ter uma caneta Bic é pra ficar abrindo e fechando. É porque o Lucas não gosta que eu fique assim no podcast. É porque o Kaique, cara, ele desenvolveu com o tempo. Eu não sei se isso tem a ver, a gente pode até falar com isso. Com ansiedade extrema. Porque falam que tem dois tipos de TDAH, né? O cara que é mais atenção e o cara mais de hiperativo. Eu acho que o Kaique tem um pouco mais do hiperativo. Porque mexe muito o pé, mexe muito a perna, sempre mexendo em alguma coisa, interrompe muito. Sim. O cara não consegue esperar você terminar de falar. Isso gravar podcast pra ele deve ser uma luta. Eterna, né? Tipo, ficar sentado ali na mesa. Algum dia ele explode. Tipo assim... Mas você ficar sem fazer nada é difícil. Sim. Por exemplo, imagina um cara esperando no aeroporto. Assim, uma situação bem interessante, né? Imagina um cara esperando num blind date ali. O cara combinou um date assim no Tinder, esperando. Aí você vê o cara no ouvido, o cara esperando. É muito ruim o cara ficar esperando sem fazer nada. Aí quando pega ele o celular, faz alguma coisa. Ou o celular, ou o cigarrinho. Então, o que eu quero dizer? Não é só o vício químico do negócio. O ambiente impacta diretamente. O cara tá ali fumando cigarrinho, é tipo um companheiro. O cara tá ali, vazia, ele não tá sem fazer nada, né? Ele não tá sem graça, assim, com aquela cara de, né? Ele tá ali fumando como se chega até a ser estiloso, né? Estiloso. Então, é o vício também, o hábito também de você estar acompanhado com alguma coisa. Isso é o que fala muito no livro de tornar o hábito não atraente. É justamente porque fazer isso é tornar o hábito atraente. Atraente, total. Pô, é estiloso, tal, né? Fumar o pendrive ali pode ser bacana. Tipo assim, o cara que desce, tipo assim, sai do escritório, desce, aí se escora no muro, aí acende o cigarro, ou pega o podzinho lá. O cara tá... E pensa o seguinte, eu pensei muito isso, cara, quando eu tava poderoso. Na minha residência de cirurgia geral, eu, dava plantão pra caramba, e aí eu ficava puto, por quê? Muitas vezes eu ficava, sei lá, 48 horas sem ver a luz do sol, e os caras que fumavam cigarro na época, falavam, vou fumar um cigarro ali, o cara ia ali no jardim, eu olhava pela janela, eu lá me ferrando, atendendo, e o cara ali, ó... Dando aquela respirada, trabalhando com você lá. Não, trabalhando comigo, e eu 48 horas sem ver a luz do sol e o cara lá no jardim. Aí eu falei, cara, eu vou começar a fumar cigarro só pra ir lá e respirar. Eu tenho uma desculpa, né? O que eu quero dizer, tipo, você acabou de falar, o cara tá trabalhando, ele encosta na parede ali, fica fumando o cigarrinho dele, ele tá no momento dele, ninguém vai atrapalhar. Sim, então é muito mais do que um vício só na nicotina. É um vício realmente daquele ritual. E aí, imagina algum ritual que o cara vai fazer a mesma coisa. Se você olhar o cara parado assim, ó,
sem nada, você vai falar, enlouqueceu. O cara é louco. O cara, vou lá fazer 15 flexões e já volto. Vai fazer uma meditação, você fala, tá querendo aparecer. Ninguém respeita. Culturalmente, e aí no livro até fala, né? Culturalmente, na cultura, o hábito ele tem que ser aceito, né? É muito mais fácil ser a favor da cultura do que contra a cultura. Sim. E o hábito de fumar, ele é a favor da cultura. Então, resumindo, né? Como quebrar um hábito? Justamente ele fala os degraus aí pra gente quebrar um hábito, tornar o hábito difícil, né? Deixar o trigger do hábito, que sempre alguma coisa vai desencadear aquele hábito, né? Por exemplo, um trigger do hábito do cigarro é você deixar o cara esperando sem fazer nada. Então ele já sabe, cara, então eu não vou fazer o meu blind date esperando. Eu vou esperar dentro do restaurante que eu não vou ficar esperando num lugar que eu fiquei vulnerável. Vulnerabilidade vai pegar o cigarrinho pra fingir que tá com alguma coisa. Então você tem que cortar o trigger. Então, por exemplo, vamos imaginar, tem muita gente, por exemplo, que fuma quando bebe, né? Putz, tem várias pessoas que eu conheço que falam, não fumo, mas quando eu bebo, eu fumo. O cara abriu lá o primeiro whisky ou uma cerveja, o cara precisa pegar um cigarro. Qual é o trigger? Pô, a bebida. E o que o cara queria com o hábito é realmente dar aquele relax. Então, ele precisa identificar o trigger desse hábito do cigarro. Identificou o trigger, ele tentar eliminar esse trigger da vida, tirar esse trigger da frente. E identificar o hábito inteiro. O hábito não é só a substância. O hábito é essa companhia, tudo isso envolvido. Então, acho que vale a pena você destrinchar exatamente o que aquele negócio te dá, né, de prazer e de satisfação. Como você falou, Yuri, a satisfação é momentânea. Quanto mais momentânea a satisfação, pior é quebrar o hábito, mais difícil é. Inclusive, exatamente. Uma das coisas interessantes, que ele dá uma ideia no livro aí bem legal, para você quebrar um hábito é transformar um prejuízo muito rápido, alguma dor muito rápida, alguma coisa que você realmente perceba que aquilo vai te fazer um mal. Quanto mais próximo tiver o hábito de um prejuízo, de uma consequência imediata, mais fácil você deixar aquele hábito. Então vamos imaginar, esse cara do cigarrinho. Ele fala assim, cara, toda vez que eu pegar esse cigarro, eu vou te dar R$50. Pô, você pegou o cigarro, R$50. O prejuízo tá ali na cara, você percebe o prejuízo. Que você fala pro cara, pô, cara, você vai infartar daqui a 30 anos, o cara não consegue, né? Tangibilizar. E sabe uma coisa que complementa muito isso que você tá falando? Que é muito mais importante quando a gente quer quebrar um hábito, a identidade que você quer criar, do que a meta, de repente, de largar o cigarro. Por quê? A identidade, e ele dá um exemplo exatamente assim também. A pessoa chega e fala assim, você quer um cigarro? Você fala assim, não, eu não sou fumante. Você tá falando que você não é fumante, a sua identidade é não fumante. Agora, se eu te der um cigarro e falar assim, não, agora eu não quero. Pô, na verdade, assim, pode até ser que você queira, porque a sua meta é parar. Mas a sua identidade, ela não é de um não fumante. Entendi. E quando você começa a se posicionar dizendo assim, eu não sou um fumante, né? Internamente falando, é uma forma também de você quebrar um hábito. A gente tá usando esse hábito aqui porque é um hábito muito clássico, muito fácil de ilustrar, mas isso serve para qualquer outra coisa. Isso é legal também, porque eu acho que quando você fala assim, não, pô, agora não, uma coisa assim, pode gerar uma insistência do outro lado. Quando você fala, pô, não sou um fumante. Exatamente. Não, cara, não fumo, obrigado. Pô, o cara não vai falar, porra. Sabe um exemplo? Cara, né, Exato. Fumar, porque a identidade dele, você entendeu que ele é um não fumante. Sabe uma coisa muito legal que também serve para muito nos dias de hoje, exatamente nesse ponto? Vocês estavam falando sobre TDAH, ansiedade, né? As pessoas têm a mania de falar assim, eu tenho ansiedade. Na verdade, você não tem ansiedade, você está com ansiedade naquele momento. Quando você diz eu tenho ansiedade, você assume a identidade que você é ansioso. Cara, você não vai quebrar esse hábito dessa forma. Sim, total. Fantástico. E esse é um problema muito grave, inclusive das pastas de diagnóstico psiquiátrico de hoje em dia, cara. Eu tenho TDAH, eu tenho ansiedade. A pessoa toma posse daquilo e ela fala assim, isso aqui é meu. A gente tava falando aqui em off, que eu falei que eu tava... Que você, tá tudo bem, eu falei, pô, tô animado, mas eu tô ansioso. Que nem eu não sou ansioso, eu tô ansioso. Estou, é um estado. Eu não sou um cara ansioso, mas, por exemplo, minha filha vai nascer, eu tô meio que ansioso porque eu sei o que vai chegar, entendeu? Então eu fico um pouco ansioso. Mas eu entendo o que você tá falando, porque realmente vestir uma camisa é um negócio meio duro, assim, cara. Quando você é um cara irritado e você se veste a camisa de um cara irritado, mesmo num dia bom você vai se irritar, mas só porque você tá vestindo essa camisa que você é um cara irritado. Você já chega no lugar assim, eu já sou irritado mesmo, todo mundo já sabe que eu sou irritado, então não mexe comigo que eu sou irritado. Né? Olha como que a identidade posiciona a gente. Eu sou assim mesmo, né? Agora, se você é um cara calmo, você fica até com vergonha de se sentir irritado. Pô, todo mundo fala que ele é calmo. Todo mundo anda por aí, não, ele é calmo pra caramba, é tranquilo e tal. Pô, se ele tiver irritado um dia, nossa, vai ser um negócio assim... O cara tenta até se forçar, não tá. Não, você fica com vergonha, né? Você fala, eu não posso ficar irritado porque eu sou conhecido por ser calmo. Porque é a identidade, exatamente isso. Uma coisa interessante dessa questão de identidade, que um dos caras que... Não sei se vocês já ouviram falar daquela história dos 21 dias pra quebrar um hábito. Sim.
O cara que criou essa história dos 21 dias era um cirurgião plástico, né? O Maxwell Maltz, que fez um livro chamado Psicocibernética. Esse cara, justamente, ele estudou os hábitos com a mudança de identidade. Ele percebeu que os pacientes dele demoravam em média de 21 dias para se acostumar com a nova identidade. Ele pegava um paciente... Pós-cirurgia, você tá falando? Pós-cirúrgico. Ele pegava um paciente, fazia uma cirurgia, ele falou, quanto tempo esse cara entendeu que ele mudou? E aí ele fez essa média de 21 dias. É claro que isso é uma média. Depois os caras teve um estudo bem interessante, saiu no Jornal Europeu de Psicologia, que eles perceberam que nem sempre um hábito é ou formado ou quebrado em 21 dias. Ele percebeu que isso pode variar de 18 até 200 dias. Mas eu costumo dizer, é muito fácil, às vezes, você quebrar um hábito se aquela força for muito grande. Por exemplo, você vai todos os dias para o seu trabalho pelo mesmo caminho. É um hábito, você nem pensa, você está lá virando naquela rua que você nem pensou, está com a solzeira ligada, não sei o quê. Sim. De repente, um dia você vê um cara sendo assaltado na sua frente nesse caminho. Dia seguinte, você já não está fazendo mais isso. É verdade. Então, assim, não necessariamente choque, né? Existe os 21 dias para você ou quebrar ou formar um novo hábito. Isso pode variar muito, conforme a força do estímulo e a força de vontade que você tiver de trocar. Mas é uma média. Muitos hábitos demorarão mais de 200 dias para serem formados. Eu lembro quando eu era criança, eu tenho, não sei se foi exatamente por isso, mas eu era criança e meu pai fumava. Eu tenho uma lembrança que um dia eu tava no carro tossindo muito, aí eu lembro que... Não, real, naquela época, né? O pessoal fumava em tudo quanto é lugar. Eu lembro que meu pai jogou cigarro fora e eu nunca mais vi meu pai fumando. Vidrão fechado. Não, porque, tipo assim, provavelmente deve ter sido um choque pra ele. Falei assim, caralho, eu tô fumando e meu filho tá tossindo do meu lado. Eu acho que foi um choque pra ele e depois desse dia eu nunca mais vi ele fumando. Fantástico. Mas é por causa, eu acho que, por causa disso que você falou, tipo, pra ele aquilo foi um choque, tipo assim, cara, o que eu tô fazendo? Hoje perderia a guarda, né? Hoje perderia a guarda. Tipo isso. Os anos 2000 ali, sua mãe nunca te deixou no... Ah, filho, fica aí, no estacionamento lá no carro, lá fechado e ela vai no mercado. Recado importante pra você que é assinante ou sempre sonhou em assinar a Finclass. No começo desse ano, a Finclass tinha mais ou menos 60 conteúdos de finanças e investimento, mais de 500 horas de conteúdos e aulas práticas em vários níveis. E tudo isso por R$ 59,90 no plano anual. Mas agora a Finclass já tá com mais de 70 cursos de finanças, temos carteiras recomendadas, temos o curso do Thiago do 1000 ao Milhão, temos carteiras para você viver de renda, conteúdo exclusivo do Flávio Augusto e temos até análise de investimento direto da plataforma da Finclass. E você pode adquirir tudo isso num preço diferenciado. Eu tô falando do plano vitalício da Finclass que te dá até direito de um ingresso VIP do FinDay. Se você não participou do FinDay 2024, vou deixar algumas imagens aqui para você ver. Foi o maior evento de educação financeira do mundo. E se você quiser participar do FinDay 2025 e ganhar tudo isso que eu te falei, clica aqui no link na descrição, no QR Code da tela e se cadastra para a lista de espera da Black Friday da Finclass, porque vai ser apenas um dia e é a única chance que você tem de aproveitar essa promoção.